50 kHz, São José dos Campos, São Paulo. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o CBN na rede, pela rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750, conectando, sintonizando a nossa cidade, São José, as principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Muito obrigado, amigo ouvinte, você que está conosco na edição desta sexta-feira, hoje, dia 16 de maio de 2025. Eu sou Marcelo Rocha, vou com você até às 4 da tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo nosso queridíssimo AM 750 e também nossos canais da internet. Em nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, você acompanha com imagens a nossa transmissão. Você já sabe, por lá você pode participar conosco, mandando a sua dica, a sua sugestão, perguntas aos nossos entrevistados, tá bom? Você já é parceiro aqui da casa, você também tem a opção aí na tela, você que acompanha com imagens, você pode mandar uma mensagem de texto pra gente. É isso aí, pelo telefone prefixo 12, número 99603 5234, mas aí, ó, coloca o nome, o bairro e a cidade onde você mora. Beleza? Seja muito bem-vindo. Faço o convite também para você acessar o nosso site cbnvale.com.br, sempre com muita informação importante para você. Importante também como os temas que nós temos hoje aqui no nosso programa, em nossa revista eletrônica. É isso aí. Hoje temos música, hoje temos a questão ambiental aqui da nossa região do Vale do Paraíba, extremamente importante, e é com esse tema que nós iniciamos o nosso programa de hoje. Porque aqui hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui convidados especiais aqui na tarde de hoje, aqui na Rádio CBN. Você que acompanha com imagens, eu estou aqui recebendo nos estúdios da Rádio CBN, Tomás Toledo, ele que é presidente da CETESB, juntamente com o nosso presidente. Presidente? É isso aí, presidente da Agência Ambiental do Vale do Paraíba, Anderson Farias, também o nosso prefeito de São José dos Campos. Vou começar primeiro pela visita, viu, prefeito? Com certeza. Porque quero agradecer você, viu, Tomás? A gentileza de estar aqui conosco, aqui na Rádio CBN. Hoje vamos tratar de um tema extremamente importante para a nossa região, que já é para todo o estado de São Paulo, mas para o Vale do Paraíba também muito especial. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Marcelo. Agradecer a recepção também do nosso prefeito Anderson, nosso parceiro do estado, parceiro da CETESB, e dar umas boa tarde aí a todos os ouvintes da CBN Vale. É isso aí, e boa tarde também, prefeito, presidente da agência também ambiental do Vale do Paraíba, essa instituição que tem uma responsabilidade enorme aqui, de grande auxílio para os municípios aqui da nossa região. Prefeito, presidente, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tomás. Obrigado mais uma vez. O Tomás aqui em nossa região, em nossa cidade. Parabéns pelo trabalho que vem à frente da CETESB fazendo no estado de São Paulo, juntamente com o nosso governador Tarcísio. E a nossa agência ambiental aqui, hoje vamos falar um pouco sobre ela, sobre os resultados. É um grande modelo, não posso deixar aqui de registrar também, ela foi totalmente pensada e construída do seu ponto de vista legal com o Felício, o Felício quando prefeito aqui em São José dos Campos, e hoje a agência chega nos seus patamares, de ser um consórcio entre municípios, todo com o apoio da CETESB. Então fica aqui, Tomás, meu agradecimento a você, a toda a sua equipe, que nos dá esse apoio aí juntamente à agência e entende qual é o papel da agência, da questão da gente descentralizar o serviço, da gente poder agilizar, ter mais eficiência. É um braço da CETESB, com as mesmas responsabilidades, com os mesmos conceitos, com relação às questões ambientais, com as questões da sustentabilidade. Então isso é importante, A gente tem aí hoje o Claudio Scali, que é o diretor nosso da agência ambiental, eu hoje como presidente, juntamente com os demais prefeitos que fazem parte. Nós somos hoje em 10 cidades aqui na região aqui que fazem parte desse consórcio, mas sempre muito bom estar aqui com o Tomás. O Tomás sempre esteve presente conosco aqui, sempre um grande parceiro. Já esteve aqui na cidade juntamente com os construtores aqui da região do Vale do Paraíba. Hoje aqui juntamente com a agência não é a primeira vez, já teve aqui outras oportunidades. Então, obrigado, Tomás. Sempre muito bem-vindo, sempre muito bom tê-lo aqui conosco.
É isso aí. Para sintonizar o nosso amigo ouvinte, hoje estou recebendo aqui o presidente da CETESB, o presidente aqui da Agência Ambiental do Vale do Paraíba, que é o Anderson Farias, também prefeito de São José dos Campos, porque hoje é uma data muito especial aqui para a Agência Ambiental, porque hoje vai ser firmado um acordo de cooperação técnica entre a CETESB e a nossa agência aqui do Vale do Paraíba. Primeiro de tudo, Tomás, queria saber qual é o avanço, qual é a importância desse acordo entre a CETESB e as atribuições passadas aqui para a nossa agência do Vale do Paraíba. Marcelo, a gente tem no sistema brasileiro, né, 3 entes emitindo licenças ambientais, né? As 3 esferas estão emitindo licenças ambientais. A União, o órgão federal, é o IBAMA, no nível estadual, a CETESB, e os municípios pelas secretarias municipais. A gente tem uma legislação, que é uma resolução do CONSEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que estabelece quais são as atribuições, quais as atividades podem ser licenciadas pelos municípios. Até vou fazer um comentário aqui. A gente fez uma revisão dessa legislação, foi aprovada em janeiro de 2024, então é a resolução 01 de 2024 do CONSEMA, e quem foi o município responsável pela relatoria de toda essa discussão no Conselho Estadual foi São José dos Campos, né? Então teve uma participação ativa aí tanto do secretário Marcelo Manara quanto do Cláudio Scali, à frente dessa discussão, e já nessa discussão a gente vem cada vez mais aqui no estado de São Paulo ligando essa camada municipal para trazer cada vez mais os municípios para o fortalecimento da gestão ambiental. Então, trazendo cada vez mais responsabilidade para esses órgãos. A legislação também solicita que esses órgãos estejam bem estruturados, tenham uma equipe própria, tenham uma legislação, um conselho, e a gente vai avançando dessa forma no estado. Aqui na região do Vale, esse trabalho da agência, a gente está aqui com o presidente da agência, realmente é um trabalho pioneiro. Assim, o vice-governador foi um incentivador, né, da criação da agência, muito bem lembrado, e um exemplo super bem sucedido, um exemplo não só aqui para o nosso estado, é o primeiro consórcio que a gente tem de municípios, né, atuando na forma de uma agência, mas também para o Brasil. É uma sinalização muito importante de como é que a gente consegue conciliar municípios com uma estrutura parruda, como é aqui o caso de São José dos Campos, com municípios menores que a gente tem aqui na região, do entorno. Então, dentro desses 10 municípios, a gente tem municípios menores que não têm recursos para manter uma estrutura, toda uma estrutura, mas consegue, com essa composição da agência, na forma de consórcio, consegue contemplar todas as atividades. Como você bem citou, Tomás, se eu não me engano, prefeito, é o único exemplo que nós temos no país de um consórcio como esse, né, unindo municípios, às vezes municípios pequenos que não têm a condição de ter equipamentos, pessoas profissionais à disposição para fazer um estudo tão grande, ampliado, importante como é a proteção ambiental, o licenciamento ambiental. Essa é a grande sacada, o grande diferencial dessa proposta da agência aqui do Vale do Paraíba, né, prefeito? Com certeza, principalmente na questão do... O governador Tarcísio, né, e o vice-governador, o Felício, os dois têm muito essa questão da municipalização, tem muito essa questão dos consórcios, eles são incentivadores e fomentam a questão dos consórcios, das agências metropolitanas, né, que sejam, né, que se... São desafios e necessidades que os municípios têm, que se encontram, que são os mesmos, né? E que às vezes fica muito mais caro para um município menor, ou até sem condição de se fazer, né? É o caso do licenciamento, já existe uma legislação que os municípios podem fazer o seu licenciamento, mas custa muito caro. Você imagina, né? Aqui, Jambeiro tem que ter a sua infraestrutura, Paraibuna tem que ter a sua infraestrutura, né? Monteiro Lobato também tem a sua infraestrutura, São José. Para que isso, se a gente pode ter uma única infraestrutura, né, fazer com que os custos sejam rateados entre esses municípios, né, através do consórcio, e nós temos a mesma eficiência do trabalho. E a eficiência não só do ponto de vista de tempo, eficiência sim na aplicação da legislação, da fiscalização, que a gente consiga ter também a mesma regulamentação para todos os municípios, que é isso que o Estado também, né, porque aí o Estado tem a sua obrigação, né, e até da questão até das políticas públicas, né, das questões ambientais, de ter, né, toda essa preservação do Estado, esse link direto da agência com o próprio CETESB, com o Estado. Então, isso daí faz com que a gente tenha aí um menor custo, né, tenha um investimento melhor
dos recursos públicos para que a gente possa e consiga ter, né, um resultado muito mais eficiente, né, desse trabalho em conjunto, da agência, da CETESB, né, dos municípios. Então, não tenha dúvida disso, desse ganho. E somos o único, né? Essa agência ambiental, nesse modelo consórcio que nós temos aqui, é o único modelo do Brasil, né? A gente espera que isso a gente possa também replicar no próprio Estado, que isso daí possa ajudar em muito a CETESB. Aí é uma avaliação que a CETESB faz. Esse termo que a gente vai assinar hoje já é uma reavaliação daquilo que já foi autorizado lá atrás, né, nos primeiros passos que a agência deu, com as primeiras, né, os primeiros autorizações de processos e de empresas da qual a gente pudesse, né, aprovar. Fizemos todo um processo de contratação de pessoal dentro de uma seleção, né, que foi feita. Depois transformamos, depois de 12 meses, toda essa seleção feita através de um concurso público, contratando profissionais do mercado, né, isso com relação dos, né, dos melhores ali que a gente possa ter aqui dos profissionais, bem capacitados. A agência faz também muito investimento de qualificação dessa mão de obra, tudo muito vinculado com a CETESB. Aliás, a CETESB, pela sua experiência, pelos profissionais a qual ela atende muitos anos, também nos ajudam nessa qualificação dessa mão de obra. Então, quer dizer, essa parceria a gente faz com, né, a gente consiga melhorar ainda mais essa prestação de serviço, com agilidade, com eficiência. Então, não tenha dúvida, né, que é um bom modelo e a CETESB vem avançando, né? Periodicamente faz essas avaliações, né, do ponto de vista daquilo que pode aumentar, ou seja, que possa passar mais responsabilidades ao consórcio, passar mais responsabilidades ao município, né, conforme a gente vai se preparando, conforme a gente vai se adequando, né, conforme a gente vai também usando da modernização, da tecnologia, né, da contratação de novos profissionais, para que a gente possa ir agregando cada vez mais, né, autorizações, né, dentro do processo, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho. A palavra eficiência é um termo que o senhor fala muito sobre essa questão, é um dos perfis aí da agência. Quanto tempo mais ou menos, quanto tempo leva para conseguir uma licença ambiental aqui no Vale do Paraíba, em média? Eu uso aqui um exemplo, porque quando a gente fala das licenciamentos, a gente está falando de licenciamentos para obras públicas e obras privadas também, certo? Sim. A agência faz esse licenciamento. O primeiro licenciamento nosso aqui, na verdade, o Casquinha, que era o prefeito de Iambeiro, né, o primeiro licenciamento ia ser dele num cemitério da cidade, né? Mas eu passei à frente dele, São José, e nós fizemos o licenciamento de uma via, que foi a João Rodolfo Castelli, né, uma via que nós temos aqui na região sudeste, e assim, num prazo, pela experiência que nós tínhamos, isso demoraria uns 6 meses dentro de um processo tramitando juntamente a CETESB. Com a agência, nós fizemos em 22 dias. Né? 22 isso porque dias. A agência ainda deu um comunique na prefeitura. Tá? Então, ainda houve um comunique ainda. Né? O que é o comunique? Né? É um documento da qual fala assim, prefeitura, precisa fazer uma correção de informação, quer dizer, você ainda faz uma correção, que isso é padrão, é normal, se assim for necessário. Então, nós fizemos em 22 dias, se mantendo todas as mesmas, né, a mesma qualidade do serviço, com a mesma variação, mas estando muito mais próximo, né? Profissionais que aqui estão, profissionais que conhecem muito mais a região, estão aqui próximo, não precisam fazer deslocamentos como precisa o Estado. A CETESB cuida de todo o Estado de São Paulo, nós estamos falando de 645 municípios. Você imagina só as obras do Estado de São Paulo, né? Todas as obras públicas, obras grandes de infraestrutura, da qual a CETESB é responsável, mais as obras dos municípios, mais as obras privadas de loteamentos, de obras industriais, quer dizer, tudo que, né, toda a riqueza de um Estado e toda a riqueza do município, dos investimentos e desenvolvimento, passa pelos licenciamentos, né? E tem que ter todo a parte de cuidados das questões ambientais. Então, isso daí foi importante. Então, a gente conseguiu, né, ter esse avanço, a gente consegue fazer essas melhorias, por isso que hoje a gente assina esse novo, né, mais um termo de cooperação aí, aumentando, na verdade, essas atividades da qual a agência passa a ter responsabilidade a partir de hoje. É isso aí, estamos falando desse termo de cooperação técnica entre a CETESB e a Agência Ambiental do Vale do Paraíba, esse termo que será assinado hoje, saindo daqui, o prefeito e o presidente da CETESB vão lá passar a caneta aí no cartório, assinar bonitinho. Aqui a gente atravessa a rua, né? No trânsito não vai pegar. Fica porque tranquilo. É isso, porque a agência fica do outro lado da rua, aqui do prédio. Né? E olha só, a agência hoje, ela conta com 11 municípios. Tá? Arapeí, Bananá, Ubatuba, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José dos Campos, Tremembé. Só faltou gritar gol aqui. Tá? Mas aí estão chegando novas cidades aqui para compor aí a Agência Ambiental do Vale. São Luís do Paraitinga, Igaratá, Natividade da Serra e também Nazaré Paulista. Esse é um acordo que está sendo firmado hoje, Tomás. Mas é o seguinte, passa outros números para o nosso amigo ouvinte para ele entender o tamanho e a abrangência. Segundo aqui os dados que nós temos aqui, foram propostos. Hoje nós temos vários tipos de empreendimentos, né, que são disponibilizados para a agência ambiental poder fazer essa atividade, essa liberação. Atualmente são 197, estão entrando no bolo, nesse novo acordo, cerca de 23 novos
tipos de empreendimentos, seja fábrica, indústrias, importantíssimo. E também queria saber de você, Tomás, isso é um acordo que está sendo firmado hoje. Há previsão, há uma possibilidade da gente já pensar no segundo acordo, aumentar ainda mais municípios da nossa região, o terceiro, quarto, quinto, e assim vai? É por aí mesmo, Marcelo, bem por aí, porque até essa foi uma discussão que a gente fez lá na revisão da Consema 01, que eu mencionei, porque tinha uma discussão ali com os municípios de quantas atividades seriam direcionadas para os municípios, né, e quantas continuariam no órgão estadual, na CETESB. E aí a gente, em algum momento, a gente precisou deliberar, né, definir um número de atividades. Nessa revisão entraram mais, naquela revisão, tá, de janeiro de 24, entraram mais 39 atividades para os municípios. Então é isso, os municípios cada vez mais vão se estruturando, né, se especializando também nos licenciamentos e cada vez mais eles vão absorvendo novas atividades. Agora, com o nosso acordo de delegação, é isso 23, mas foi um processo de discussão. O que acontece? A gente junta toda a nossa equipe técnica, junto com a equipe técnica da agência, e vai repassando atividade por atividade para ver se já está no momento de maturidade para que a gente possa delegar isso para a agência ou não. E o importante a gente destacar, Marcelo, que a gente, até para os ouvintes acompanharem, muito importante ressaltar que a CETESB não sai dos municípios, né? Então, todos esses municípios que foram mencionados aqui, que fazem parte da agência e são atendidos pelos serviços da agência, permanecem sendo atendidos pela CETESB. Então, a gente não está falando aqui de desligar um canal e ligar outro. A gente está falando, de fato, de um reforço. Né? Assim, o prefeito lembrou aqui, a atividade do Estado, a atividade econômica do Estado de São Paulo é muito pujante, né? 30% da economia do nosso país. Aqui no Vale não é diferente, né? Muitas indústrias concentradas aqui e também atividades rurais, importantes atividades econômicas, não só para o Estado, mas também para a população que vive aqui. E é importante a gente dar um atendimento célere, né, para esse desenvolvimento. Então, a atuação eficiente, né, que você lembrou aqui, ela é solicitada, ela é demandada para os órgãos ambientais, não só estadual, não só municipal, mas também para o federal, para que a gente atue de forma eficaz, dividindo as nossas competências entre os três entes. Então, por isso que a gente vem desenvolvendo uma forma de trabalhar que é complementar. E o município, a gente liga a camada municipal, aciona novos técnicos, esses técnicos vão fazer parte do sistema estadual de meio ambiente, e a CETESB entra com capacitação. Cada vez mais o município deve absorver novas atividades. Esse trabalho da CETESB de capacitação não é de agora, a gente acompanha já há um bom tempo, assim, como é importante e eficaz, assim, levar os municípios a expertise, levar a possibilidade para os técnicos locais poderem ser esse braço a mais da CETESB na região. E quando a gente vê uma cidade entrando no consórcio, fico pensando assim, os outros municípios, quantas oportunidades outros municípios também devem ter, e ao longo do tempo deve chamar mais atenção ainda para fazer parte desse braço importante que é a questão do licenciamento ambiental. Vamos pedir para o nosso queridíssimo Edson Ramiro nos mostrar, por exemplo, a participação hoje dos municípios licenciados do estado de São Paulo e a participação da agência aqui do Vale do Paraíba, não é, né? Dos 84%, somente o Vale do Paraíba, desses licenciamentos corriqueiros, são cerca de 16% a participação nesse bolo, que é só aqui no Vale do Paraíba, extremamente expressivo. Mostrando um outro slide agora, a gente vai entender um pouquinho como é o licenciamento ambiental, o chamado alto impacto, né? Aquele que precisa ter uma condição, uma expertise ainda mais célere, ainda mais precisa. É o outro slide que o nosso, viu, Edson? Tá? Ele já está colocando aqui para a gente entender mais ou menos qual é a dimensão da participação somente aqui da nossa região, que passa a 38% no estado de São Paulo. Somente o Vale do Paraíba fazendo essa representatividade. Só para você ver como é importante, como tem sido importante esse trabalho, tanto de CETESB quanto da Agência Ambiental aqui do Vale do Paraíba, e que mostra cada vez mais que a tendência é essa, né, Você vê que tem uma coisa importante da CETESB, e o Tomás colocou muito bem, né? Não há uma divisão, muito pelo contrário, a agência ela é um órgão que fica ali juntamente com a CETESB, ela é um braço da CETESB ali para poder fazer o trabalho, mas houve nessa última avaliação agora, a gente fez uma solicitação de avaliação de 60
itens, né? Foi aprovado 23, né? E assim que é feito, assim, até para a gente poder ganhar tempo, né? A gente faz, a CETESB faz a aprovação de alguns itens de autorização, a gente já faz o termo de cooperação, continua discutindo os demais, mas teve um olhar muito especial na questão da CETESB, aí, pelas políticas públicas do próprio Estado, com relação à Embraer aqui em São José dos Campos. Vamos lá, não a Embraer, mas as empresas que a gente tem, né, que são impactadas diretamente, que são as empresas, né, metalúrgicas, diretamente ligadas à produção da Embraer, né, que são grandes, pequenas, né, são grandes empresas, né, que tem aqui em torno aqui de toda a produção da Embraer. A gente vê aí, a gente vem anunciando, a CBN também acompanha, né, o crescimento da Embraer no país, né, no estado de São Paulo, da venda de aviões, batendo recorde, né, nas exportações, né, isso daí tem um grande impacto aonde? Em todo esse ecossistema que se tem do entorno, né? Então, alguma das autorizações, por exemplo, hoje que nós vamos assinar, né, tem muito impacto direto com essas empresas, que faz parte desse ecossistema, né, do entorno da Embraer, quando a gente fala da questão de empresas, indústrias ligadas diretamente na fabricação de peças ou de manutenção ali juntamente das aeronaves da Embraer. O que isso faz? Com que a gente tenha uma celeridade. Então, isso também tem uma parte, né, com um olhar muito, né, esse olhar, né, muito, né, assim, de fomentar realmente o crescimento do Estado, de realmente dos licenciamentos, de ter essa importância da geração de riqueza, dentro de todas as questões de cuidados legais, da questão das autorizações, certo? Da questão dos impactos, daquilo que muitas vezes é feito até em parceria da agência, juntamente com a própria, né, CETESB. Então, isso daí, né, sempre está muito bem vinculado. Mas hoje, por exemplo, nessa estou chamando a atenção para esse item, mas tem vários outros também que têm esse mesmo conceito, mas da Embraer é importante, até para que a gente poder também ganhar essa velocidade, né? A Embraer aí batendo seus recordes de venda, fazendo contratos, né, bons contratos aí ao longo dos próximos anos. Isso gera emprego e renda. A Embraer, só nesses últimos anos, nós fizemos aqui uma lei do ponto de vista de incentivo e fomento na questão do ISS na manutenção de aeronaves, ou seja, antes era mais barato a Embraer tirar os seus técnicos daqui e fazer a manutenção das aeronaves fora de São José ou fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, né, do que trazer a aeronave novamente aqui para o pátio em São José dos Campos e fazer toda a manutenção. Onde a gente tem a Eleb, que é a fábrica da Embraer que faz toda a parte de trem de pousos, né? Só nesta mudança que nós fizemos, né, juntamente com o Estado, só a Eleb contratou mais de 150 funcionários nesses últimos 22 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, só com aumento de produção aqui de mão de obra para poder fazer a manutenção das aeronaves, né, e principalmente a troca dos trens de imposto. Então, você vê quanto isso daí tem uma cadeia, né, em todo esse entorno, né, e aí a CETESB vem nesse encontro com as políticas públicas também, com relação das questões ambientais, sustentáveis, mas também com relação, com um olhar muito específico, com relação, né, ao crescimento do Estado, ao crescimento do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Isso não é um impacto só com a cidade de São José dos Campos. Isso tem um impacto no Estado, um impacto na região do Vale do Paraíba. Então, é importante, né, colocar aqui um desses itens. E todas as cidades, cada uma com as suas características, né, daqui da nossa região, das cidades que fazem parte do consórcio, com as suas características, para que realmente possa, né, cada vez mais ter essas autorizações, fazer essas parcerias, para que a gente possa aí sempre agilizar e fazer, né, e ganhar na eficiência. Perfeito. Tomás, o que eu captei aqui foi o seguinte: essa questão da licenciamento ambiental é tão importante que, ao conceder a uma empresa conseguir tocar o barco, fazer a instalação da sua fábrica, é um selo importante que a própria empresa recebe, né? Porque ela foi baseada em um olhar ambiental extremamente sério, né? Para que possa esse produto entrar no mercado, né? Com certeza, né? Não tem selo melhor do que a licença para atestar a conformidade das atividades daquela empresa, dos seus processos produtivos. E o prefeito Anderson lembrou aqui dessas indústrias, né, empresas que abastecem a Embraer, né, toda uma cadeia produtiva. Ela está contemplada nesse acordo de delegação, essas atividades associadas à Embraer. A Embraer, por exemplo, continua na CETESB, mas todos esses fornecedores ficam agora licenciados pela agência. Eu lembro também hospitais que foram transferidos para a agência e manutenção de estradas vicinais, que é uma demanda muito grande aqui na região. Então, a gente também está delegando nesse momento para o consórcio. E o que é interessante, né? A licença ambiental é muito importante para o desenvolvimento da atividade, é um atestado, um selo de conformidade, mas ela também é um instrumento de viabilizar o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento regional. Né? E acho que isso que é super importante, a gente, com essa municipalização, apoia a municipalização do licenciamento ambiental e cada vez mais os municípios atuando com essa ferramenta de gestão ambiental, a gente consegue conciliar o licenciamento ambiental
com instrumentos como o planejamento de desenvolvimento urbano, que ficam sob responsabilidade da prefeitura, das prefeituras, né? Então, essa nossa busca aí por considerar todas as aptidões regionais dentro de um plano de desenvolvimento, é muito importante a gente contar com os apoios das prefeituras, que afinal das contas é onde moram as pessoas, né? É isso aí. E são as prefeituras que estão atuando no território. Pegar uma carona nisso para a gente já encerrar, que 3h30 vocês vão lá fazer essa assinatura histórica aqui. Como você bem citou, às vezes o município ele tem muita percepção das questões locais, né, do impacto local, como vocês costumam chamar. Empreendimentos como loteamentos, postos de combustível, eles são possíveis também de ser delegados aos municípios? A gente está nesse processo de discussão, certamente chegará um momento, né, do município licenciar, e é o que eu sempre falo, inclusive com o Manara e com o Scali, né, que são os técnicos envolvidos nessas discussões. O parcelamento do solo, os loteamentos, é um tipo de empreendimento que tem toda a característica do município, né? Então faz todo sentido o município licenciar essa atividade. Mas a gente precisa fazer esse processo, organizar esse processo, essa transição, de forma que dê conforto a todos, segurança, né? Até para os usuários e também para os órgãos de controle. Perfeito. Olha, quero muito agradecer a presença dos senhores aqui nessa data. Tem um selo importante da CETESB, desculpa, Marcelo, mas tem um selo importante que eu não posso deixar de dizer aqui, que a CETESB faz o licenciamento do nosso aterro, né? Aliás, dos aterros, né, do Estado e do nosso aterro aqui de São José dos Campos, né? E nós temos um selo aqui que é super importante, que muito nos orgulha, que é a nota A da CETESB, tá? Que é uma avaliação, a gente já está pelo 4º ano consecutivo em nosso aterro, né, em práticas, né, de políticas públicas, aliás, de investimentos que nós temos aqui no nosso aterro. Nosso aterro hoje gera energia elétrica através do biogás, né, 1,6 megawatts, mas independente disso, tem todo um processo de avaliação, de fiscalização e licenciamento da CETESB. Eu falo que isso é uma nota muito boa, viu, Tomás? Difícil. Tirar nota A é difícil, viu? Aliás, é muito difícil, ainda né? Mais da CETESB, e ainda mais da CETESB, né? Que, aliás, é com ela que nós aprendemos a ter esse rigor, e assim tem que ser, tem que ter a questão do rigor da legislação. Aliás, as leis estão aí para realmente serem, né, aplicadas, e principalmente nas questões de obras, quando a gente fala de compensações ambientais, a agência também trabalha muito essa questão da compensação ambiental, né, seja dos pagamentos em pecúnia, mas da compensação em si, das áreas verdes, né, das áreas das compensações, né, de retirada de algum arbóreo que se tenha, enfim, de sempre fazer essa compensação. A gente usa as mesmas políticas da qual a CETESB usa, mas no aterro aí para nós um grande orgulho aí de manter. A grande questão é o desafio de nós mantermos a nota A, né? Mas isso a gente vai conseguir, né, com muito trabalho aqui, mas bastante dedicação também da Urban, que é a nossa empresa gestora do aterro. Desafio igual de manter a cidade inteligente, o selo da cidade inteligente que Perfeito, São José igual. tem, mesma situação. Quero muito agradecer, muito obrigado então ao presidente da Agência Ambiental do Vale do Paraíba, prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e Tomás Toledo, presidente da CETESB. Muito obrigado, parabéns e sucesso aí no acordo firmado hoje. Obrigado. Amigo ouvinte, rápido intervalo, vem chegando o nosso repórter CBN, edição das 3h30. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.